Eu sou Marcelo Nascimento e esse é o Pesqueira Histórica. No programa de hoje a gente vai falar sobre o começo da história do futebol na cidade. Vamos falar de alguns clubes, os principais, e vamos dar um destaque nesse programa à União Esporte Clube. Sobre a história do futebol em si, sobre o começo do esporte aqui na cidade, a gente vai falar em outro vídeo específico sobre isso. E de outros clubes, a gente também vai falar em outros programas. Hoje vai ser isso que eu resumi aqui, né? Um pouquinho sobre o começo da história e dar um destaque ao União. Mas a gente volta para o tema, com certeza, porque é uma coisa muito popular. Em Pesqueira é uma coisa muito marcante. Os clubes de futebol, ainda hoje, são elementos muito presentes no cotidiano de Pesqueira. E por isso é um tema que a gente precisa sempre revisitar. Antes de começar, eu vou ler um comentário, na verdade. É um comentário feito por Liz Freitas. Ela deixou esse comentário no programa número 17, no PH 17. E ela diz assim: parabéns pelo canal e pelos vídeos, Marcelo. Muito bom ver a história da nossa cidade sendo resgatada. Obrigado, Liz, pelo comentário. E minha intenção é justamente essa, é que a gente fale sobre a história de Pesqueira. Não só eu, né, mas vocês também aí nos comentários ou pessoalmente, né, se porventura a gente se encontrar. E realmente a gente percebe que as pessoas, de forma geral, a julgar pelos comentários que eu leio aqui, o pesqueirense ele conhece a história de Pesqueira mais do que a gente pensa. Só que normalmente não se para conversar sobre isso. Muitas vezes por não ter com quem, por não haver uma provocação para que essa conversa aconteça. Então, o Pesqueira Histórica está aqui para isso, para a gente poder colocar o assunto História de Pesqueira na mesa. Bom, então, muito obrigado, Liz, mais uma vez. Vou pedir para vocês que se inscrevam no canal. Se gostarem do conteúdo, deixem um like. Deixem um comentário também, façam como Liz, deixem uma sugestão. Podem deixar uma pergunta, a gente vai tentar responder. Se você estiver ouvindo o programa por algum agregador de podcast ou pelo Spotify, passe pelo YouTube quando possível para fazer a sua participação. Agora sim, vamos começar o programa. O hipismo foi o primeiro esporte a ganhar popularidade em Pesqueira e na região, como a gente viu nos programas específicos sobre o Prado pesqueirense. Com o tempo, o hipismo foi sendo substituído pela vaquejada. Ambos são esportes que foram muito populares, mas sempre exigiram uma estrutura grande para serem praticados e habilidade também para se praticar tanto o hipismo quanto a vaquejada são muito específicas. As corridas de prado não são mais praticadas aqui na região, pelo menos não que eu tenha conhecimento, e também, se for, não tem a força que tinha antigamente. A vaquejada sim, ainda é muito praticada na região e é muito apreciada inclusive, mas no começo do século XX, o esporte que começou a crescer muito e a se popularizar foi o futebol. Não só em Pesqueira, como em todo o resto do país. E eu acho que o futebol ele ganhou tanta popularidade pela facilidade que ele sempre teve em ser praticado. Claro que para se praticar futebol de forma profissional é preciso uma estrutura grande e cara, mas como recreação, basta que se tenha uma bola e pelo menos 2 pessoas. Ele chegou ao Brasil no final do século XIX e a primeira partida disputada no país com as regras oficiais ocorreu em 14 de julho de 1895. Em Pernambuco, a primeira partida foi em 22 de junho de 1905, né? Foi realizada entre o Esporte Clube do Recife e o English Eleven, que era um time formado por trabalhadores de empresas inglesas que funcionavam na capital do estado. E quanto à Pesqueira? Provavelmente, naquela virada do século XIX para o século XX, ou talvez no começo do século XX mesmo, ele já fosse, o futebol já fosse praticado como recreação, de forma recreativa, como uma brincadeira. Mas o primeiro clube a ser fundado, o primeiro clube oficialmente fundado é de 1917 e é o Pesqueira Football Club, escrito com a grafia original em inglês, como era comum na época,
quando alguma coisa chegava de fora, de outro país, ele vinha com o nome original, porque não havia correspondente ainda no português, né, na língua local. Então, até que aquilo fosse absorvido pela língua, né, pelo português, a coisa era escrita, era representada de acordo com a língua original. E reparem que o Pesqueira Futebol Clube, aquele de 1917, é homônimo do atual Pesqueira Futebol Clube, mas são entidades distintas, né? São duas agremiações completamente diferentes. Igual mesmo, só o nome. E foram aparecendo outras equipes. No começo de 1924 é fundado o Guarani Futebol Clube. Em 38 surge o Cruzeiro Esporte Clube, que era outro grande da época. Em 44 surge a União Mecânica dentro da Fábrica Peixe. E em 49 o Motorista Futebol Clube. Esses são os grandes, né, os principais daquela época. Se a gente considerar até meados dos anos 40 como a primeira fase do futebol pesqueirense, esses clubes que eu citei são os principais. Eu sei que teve outros, apareceram outros, mas alguns são difíceis de localizar registro e outros são citados só de relance e a gente não tem ainda ideia da participação deles nessa história. Uma pesquisa mais profunda, a gente pode descobrir mais dados e trazer essas informações em outro programa. Conforme os anos foram passando e os clubes foram aumentando, surgiu a necessidade de uma maior organização. E em 1952 surge a LDP, a Liga Desportiva de Pesqueira. Isso permitiu que os clubes obtivessem maior viabilidade para disputar campeonatos. E a LDP, além de filiar clubes de futebol da cidade, ela conseguiu também filiar clubes da região. Isso tornou o esporte mais rico e muito mais organizado. Em 5 de abril de 1959 é fundado um dos maiores de Pesqueira de todos os tempos, o Comercial Esporte Clube. Até hoje o Comercial é muito querido. Quem é torcedor do Comercial torce por ele. Até hoje impressiona como o Comercial consegue despertar paixão nas pessoas, né? Paixão nos seus admiradores. O primeiro presidente do Comercial foi Antônio Avelino. A sede original, a sede social, era na Rua Barão de Vila Bela, no andar de cima de onde hoje é o Bonanza Supermercados, né? Onde antes também foi o Balaio Supermercados e durante alguma época teve alguma associação que funcionou ali, não lembro exatamente qual era, mas é naquele espaço, no andar de cima do Bonanza Supermercados. O Comercial, pelo tamanho, pela importância, claro que ele merece um programa só para ele, vai ficar para uma próxima oportunidade, assim como outros clubes, né? Principalmente esses mais antigos e alguns que já estão caindo no esquecimento. E a gente deve voltar quando possível para falar sobre eles. E também, como eu já citei, a gente tem que fazer um vídeo específico também sobre o começo da história do futebol em Pesqueira. Mas agora, né, nesse programa especificamente, eu vou dar um destaque maior ao União Esporte Clube, que também, assim como o Comercial, é um dos maiores de todos os tempos de Pesqueira. Pois bem, o União surgiu nas oficinas da Fábrica Peixe em outubro de 1944. Quem teve a ideia foram Abdias e José de Oliveira. Eles contaram dessa ideia para o chefe deles, que era Pedro de Paula. Todo mundo se empolgou, então se juntaram a eles Geraldo Braga, que acabou sendo o primeiro presidente, Luiz Veloso, Sebastião Lopes, Severino Brito e outros. Eles se juntaram, começaram a angariar fundos para tentar estruturar o clube. E assim, oficialmente, em 1º de maio de 1946, estava fundado o União Mecânica Esporte Clube, o glorioso União. E uma observação importante, eu acho que esse Severino Brito é avô de um dos inscritos aqui do canal, de Silvio Brito. Então, Silvio, se você puder confirmar, a gente agradece e fica aqui a homenagem ao seu avô, tá bom? Que é um dos pioneiros do União Esporte Clube. A primeira partida disputada pelo União foi contra os aspirantes do Cruzeiro, a segunda também foi contra o Cruzeiro, só que daquela vez contra o time titular. E o Cruzeiro, àquela altura, era uma das equipes mais fortes de Pesqueira. O União mudou de nome no final de 1951, ele deixou de se chamar União Mecânica
e passou a se chamar simplesmente União Esporte Clube. Quando foi em 1954, quando o presidente era Luiz Neves, o clube mudou novamente de nome e passou a ser União Peixe Esporte Clube, em homenagem à empresa onde ele nasceu. E essa marca, esse nome União Peixe é tão forte que ainda hoje tem gente que só chama o clube de União Peixe. E o primeiro título do time foi contra o Usina Serra Grande, foi o torneio Aproximação. E acreditem se quiser, o placar foi 12-0 para o União. No entanto, um dos maiores feitos da equipe foi ter participado da primeira edição da segunda divisão do Campeonato Pernambucano de Futebol. E teve um bom desempenho, né? Ele ficou em terceiro lugar no campeonato e teve o segundo melhor ataque, com 77% de aproveitamento. E no campeonato da Liga Desportiva de Pesqueira, ele conseguiu acumular 10 títulos. Não é coisa fácil. Em 1986, novamente ele muda de nome e volta a se chamar simplesmente União Esporte Clube, que é aquele nome que ele teve entre o União Mecânica e o União Peixe, e é inclusive o nome que mantém até hoje. Hoje ele continua sendo União Esporte Clube. E falando nos dias de hoje, ele, pelo que eu sei, né, ele não tem disputado, a equipe de futebol não tem disputado campeonatos regularmente, mas é um clube muito bem organizado e que me parece que cuida muito bem da sua história e do seu acervo. E eu sei que vocês estão esperando que eu fale nomes de grandes jogadores que passaram pelo União. Eu não queria fazer isso porque foi tanta gente boa que jogou ali, foi tanta gente boa que defendeu o clube que por mais nomes que eu fale, sempre vai faltar alguém e alguém sempre vai reclamar que faltou fulano, faltou aquele outro. Então eu não queria fazer isso, mas eu não resisti. Eu vou falar de memória alguns nomes que eu lembrei agora. Não tá no roteiro, vou falar de memória mesmo. Pode ser até que eu erre algum. E vocês podem complementar nos comentários, que eu prometo que os nomes que vocês citarem, eu vou falar em outro programa para ficar registrada a nossa homenagem aos grandes ídolos do União. Então vamos lá, vamos aos nomes que eu vou lembrar agora. Nairo, Jairon, Bisneco, Pé de Galo, Pé Duro, Quino, Professor Neguinho, Bal, Bira, Bosco, Papelão, Geraldo Veloso. É muita gente. Eu vou deixar para vocês nos comentários. E salve o União Esporte Clube!